Bem-vindos ao 26º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Sou André Fischer, diretor do festival. É uma honra para a gente recebê-los nessa primeira sessão da conferência Mix Brasil Featuring Pajubá. Primeiro, peço desculpas pelo pequeno atraso, isso é a primeira sessão, montando o palco, então desculpem, as próximas a gente vai começar no horário certinho. Essa é, na verdade, a quarta vez que a gente faz uma conferência dentro do Mix Brasil. O Mix Brasil começou como um festival de curtas-metragens experimentais, basicamente, nos anos 90, e ele foi ampliando. Mas ele é o mais completo evento de cultura LGBT do mundo, eu diria, porque a gente tem teatro, tem game, tem literatura. E esse ano a gente montou a conferência de uma maneira diferente, em parceria com a Pajubá, Diversidade em Rede. A gente pensou numa conferência em rede mesmo, então a gente tem várias pessoas pensando na conferência, trazendo vários assuntos. Então, esse ano a gente fala de política, que é super importante pelo momento que a gente está vivendo, mas de questões bem práticas, né? Como é que a gente se organiza pós-eleições. A gente fala de saúde, né? A próxima mesa que a gente vai ter às 3h30, eu não sei se é identidade ou se é saúde, né? Porque os temas vão se misturando. Mas como é que mulheres lidam com drogas, práticas sexuais que a gente faz e não fala tanto, a gente vai falar aqui. A gente tem uma parte só de feminismos, né? De vários pensamentos sobre feminismo e sobre identidade. Então, eu queria chamar o Gustavo, da Pajubá, para introduzir agora esse tema, os temas de identidade de hoje. Grata. Eu sou o Gustavo. Antes de falar um pouco da conferência e da importância que eu acredito que ela tenha para o momento que a gente está vivendo, é importante dizer quem é a nossa rede de curadores que trabalhou com a gente na composição dessas 25 meses que a gente vai ter nos próximos 5 dias. Então, além da Pajubá, a gente tem o próprio André como curador, a gente tem o grupo Edley, o grupo Eternamente Soul, a empresa Games, a Josi Geller, do Mix, o Júlia Rodrigues, o coletivo Meu Nome é Tereza, o grupo Nudes, a Pajubá, o coletivo Periferia Trans e a Regina Facchini. A diversidade dada por essa rede foi muito importante durante o processo de construção da conferência e ela se reflete na variedade de recortes que a gente traz na conferência. Nesse momento de coalizão estratégica e necessária que a gente precisa fazer frente ao avanço do neofascismo e frente à ameaça e o completo sucateamento e precarização das nossas pautas, dos nossos grupos, das nossas casas, das nossas famílias diversas. Frente a tudo isso, é muito necessário a gente pensar que essa plataforma aqui, essa conferência aqui, é uma oportunidade de coalizão, é uma oportunidade de união estratégica. Mas a gente também aprendeu nos últimos anos que essa união estratégica ela não se dá hierarquizando discussões e querendo cair naquela armadilha do discursinho somos todos iguais, né? Aquele discursinho bem violento, porque não somos. Há muitas desigualdades internas dentro da nossa comunidade, há muitos recortes invisíveis dentro da nossa comunidade, há muitas coisas que se fazem visíveis em detrimento de tantas outras que se fazem invisíveis. Então, não tem como a gente pensar uma coalizão, uma união estratégica, se a gente não faz recorte. Ai, peraí, estão me ligando, louca. Então, o espírito dessa conferência é um pouco a gente conseguir recortar para poder colar, em alguma instância, né? Pensar essa coexistência. Quais são os recortes que a gente precisa trazer à tona, quais são as discussões que não estão sendo feitas, quais são os foros e os momentos em que a gente precisa separar especificidades específicas e quais são os foros que a gente precisa juntar e dialogar entre si. Então, a gente da Pajubá está muito empolgado, o Ariel, meu sócio, está chegando aí, depois ele pode pegar o microfone um pouquinho, no meio do babado, e aí, bem-vindos à conferência. Essa primeira mesa, o nome é Queer ou Pajubá, Processos de Descolonização LGBTIA+, no Brasil. É muito importante essa mesa estar acontecendo no dia de hoje, Dia da Consciência Negra. A composição dessa mesa é muito relevante e a gente vai trazer algumas questões em relação a como que, às vezes, o queer, né, que tanto se fala, quando ele vem sob uma perspectiva gringa, e essa perspectiva, às vezes, é forçada a se encaixar em vivências estéticas e experiências LGBTIA+, brasileiras, né? Como que o queer ele pode ser colonizador, né?
e como que essa percepção de queer é colonizadora, até porque a gente tem o Pajubá há muito tempo. Então, a galera tá aí do lado, eu já chamo? Eu queria primeiro chamar a Neon Cunha, que vai ser a nossa mediadora ativa. Ela vai mediar e também vai falar. A Neon tem muitos anos de ativismo como travesti. Ela é designer gráfica. Ela é uma referência de relevância histórica para a nossa comunidade. E é ela que vai conduzir a mesa hoje. Pode entrar, Neon! A Neon vai apresentar o restante da mesa. Muito falocêntrica, a louca. Eu esqueci de falar só uma coisa. A gente está fazendo um experimento que, se não der certo, a gente vai mudar de ideia no meio do caminho, que sempre vai ter uma cadeira vazia, uma vaga aqui na mesa. Se a pessoa sentir que ela tem lugar de fala para vir compor essa mesa, a cadeira aqui é um convite aberto para uma pessoa da plateia vir compor a mesa. E aí, então, fica o convite. Claro, se você vier meio louca, meio sem saber qual que é o tema, talvez você seja gongada pela composição. Então, tem que ter lugar de fala, vamos dizer assim. Então, é isso. Tem uma cadeira aberta e se alguém da plateia que se sentir à vontade, se sentir empoderada para vir aqui ocupar a cadeira, é bem-vindo, tá? Quer dizer, depende. Agora se apresenta a galera. Já começa a chamar? Tá valendo. Eu, na verdade, ia fazer um convite para vocês descerem. Tá meio frio, né? Essa coisa, gente distante, né? Eu sou bem da proximidade. Bom, eu estou bem honrada, porque, na verdade, eu só vim para dar um close e pediram para fazer a mediação, que vai ser uma provocação neste encontro, 20 de novembro de 2018, Dia da Consciência Negra, porque essa coisa colonizadora de dar um restinho do que sobra para aqueles que foram usurpados. Eu não vou demorar muito, eu vou fazer uma fala de entrada, depois que elas chegarem todas. E é isso, eu vim para estar no rolê. Gente, mais próximo, vamos fazer uma coisa tipo suruba. Gente, uma coisa importantíssima do Pajubá é que ele tem uma força nos anos 90 com a cultura clubber. Lembra da almôndega, todo mundo junto e misturado, afofando o edi do outro? É isso. Vem para o Paju. Bom, eu vou chamar primeiro a Florência, que é uma artista transformista da Bolívia. Florência. O incrível Isaac Silva, que eu tenho o prazer de trabalhar e colaborar, o estilista de moda afro-brasileira. E, por fim, para completar esse bondão, quase uma deusa, sem dimensão, Delacroix, Cecília Delacroix, a MC Rapper. Chora na beleza. Tá, Johnny? Bom, sem muitas delongas, queer e Pajubá, qual é a intersecção, qual é a provocação? Eu tenho discutido muito o processo decolonial não descolonizador, porque a gente tem uma ideia com a descolonização que se encerrou o processo, né? E ao contrário, quando a gente usa o decolonial, tirando esse Szinho, a gente está dizendo que a colonização está aí, é um processo de opressão, e a gente continua reivindicando a não colonização. Para pensar essa ideia de queer, eu tenho pensado, principalmente, a partir da Butler e do Paul Preciado, seria mais justo dar toda a questão para Butler, né? Sendo um pouco acadêmica, e depois o Paul. Mas, por outro lado, pensando nas estruturas de opressão, quais são submetidos povos colonizados, e buscando justamente esse processo de desconstrução, eu tenho, pessoalmente, traduzido o queer como bicha. Eu sei que muitas mulheres lésbicas vão me questionar, mas e aí? O que a gente faz com as lésbicas? Bom, é só lembrar que a construção do identitário lésbico também é eurocentrado, né? A ilha de Lesbos, a origem, talvez buscar um outro código também da lesbianidade em Brasil. O que pode ser isso?
Mas eu me lembro também que eu que vivi durante a ditadura, os processos de Operação Tarântula, Arrastão, Riquete, Arrastão, no centro de São Paulo, que era justamente o extermínio dos corpos divergentes às normas. E aí a gente incluía mulheres cis, de preferência negras, e prostitutas. As travestis, sim, mulheres transexuais, elas existiam como as transsex, basta ver qualquer vídeo de Roberta Gambini. Não Roberta Close, mas Roberta Gambini. Ver as estruturas das bichas, as afeminadas, as afetadas que circulavam a rua. Quer dizer, esses eram os corpos abjetos que o próprio Jânio Quadros dizia: nós precisamos limpar a cidade dos anormais. Então, eu, a partir da minha vivência, e mais do que isso, também lembrando que, por exemplo, mulheres trans e travestis não frequentavam as boates. E, muitas vezes, os homens trans e as pessoas que tinham outras identidades preferiam estar invisíveis a se posicionar, justamente porque os marcos identitários eram separadores de vivências. É pensar que, por exemplo, para a lésbica, considerada, com muitas aspas, muito masculinizada, havia um espaço. Mas para quem se reconhecia no gênero masculino, era buscar um outro caminho, até porque muitas dessas pessoas viviam uma heterossexualidade, a qual o movimento, até então, GLS, gay, lésbica, simpatizantes, e um monte de exclusão, não incorporava ainda. Mas quando nós, pessoas trans, vamos requerer o espaço dentro do movimento LGBT, nós estamos também discutindo, inclusive, a sexualidade, a heterossexualidade, vivenciada muitas vezes compulsoriamente por pessoas trans. Segue um bonde. Pensar em queer de Brasil é também não poder esquecer do processo que foi a cultura clubber nos anos 90, de como ela rompe, ainda que ela seja de uma hegemonia, de uma construção branca e eurocêntrica, pensar que, então, as transformistas, que eram essas que incorporavam celebridades e trazer com isso uma proximidade, ainda que ficcional, com o público dessa celebridade. Se a gente pensa nas celebridades que foram representadas, para que eu pudesse apreciar, eu tenho a Dionne Warwick, eu tenho a Diana Ross, eu vou ter, sei lá, estou pensando em todas as pretas que passaram, a Grace Jones. Imagina, eu vi Márcia Pantera fazendo Grace Jones, vi tanta gente fazendo tantas outras mulheres, ainda que cis, incríveis, e muita gente fazendo a Sylvester, que para mim é o maior ícone queer dos anos 60 e 70. Então, e a cultura clubber vai avançar, por incrível que pareça, ao mesmo tempo que ela tem um olhar muito colonizador, e ela traz também a cultura da colocação, dizendo assim, você precisa estar no clube, e o que faz o clube é tudo isso. É se colocar, é se vestir, é se apresentar, é conviver com a drag queen, é conviver com as pessoas trans e baixar a bola do teu preconceito. Eu acho que a maior porta-voz disso, e a gente não vai poder esquecer, foi a Érica Palomino, quando ela começa a escrever e traz para o mainstream. Ela traz uma visibilidade social para isso. E quando ela escreve Babado Forte, ela posiciona isso dentro da academia, não só ela, como outras pesquisadoras de cultura clubber. Mas pensar no papel de uma mulher cis, branca, que vai dialogar com sexualidade, que vai dialogar com identidade de gênero, e aí sim, alguém que entende, de certa forma, o que é este lugar de fala. Que lugar de fala, qual é o privilégio que você cede para que outros possam avançar. Para finalizar este processo, eu também preciso pensar de onde sai esse Itajubá. Essa mona que cocica Indá, Cazuelano, Zocós, Amapoa, e que quer cocicar o Ocó, quer cocicar a zoelação do Alibã, cocicando o Oju nas Monacá. Eu vou traduzir. O Pajubá vem de Yorubá, Yorubá nação, que vai trazer... É bom lembrar que o povo negro de Brasil tem toda uma outra estrutura de sobrevivência. E é literalmente sobrevivência. Você vem colonizada, anulada da tua cultura e impedida de expressar. O sincretismo é um processo de reivindicação de existência. Você não me quer, mas na invisibilidade eu vou ocupar os teus espaços. Você reza para Santa Bárbara, eu dou Eparreolá. Você reza para Santo Antônio, eu dou Laroeixo. O Pajubá é a fusão do Yorubá com aquilo que o outro não entende. Carol, que é a cocaína, era a travesti que cheirava demais. Taba é a Tabata, que fumava demais. Você vai cuidar a Tabata? Não faz a Tabata. A Taba é isso. Entre tantas outras possibilidades. O l'argent, do francês. Meu aqué. L'argent, aqué. Ou seja, é o tudo junto e misturado. É o corre com nós, é o vem com nós, é o faz com nós. É popularizar a sobrevivência. Mas Yorubá
é uma nação. Uma nação que produz candomblé. Durante a ditadura, eu posso lembrar que para gente preta e bicha, porque bicha é muito importante a partir de agora, e bicha não tinha lugar na casa, não tinha buscar refúgio fora do Brasil. Quando eu olho os arquivos da ditadura, Comissão da Verdade, o vazio da representatividade de pessoas negras, eu consigo entender. Essas pessoas não sobreviviam. As pessoas não estavam lá. Mas essas pessoas tinham um recurso que era voltar para o Ilê de Axé, a casa da fé, voltar para o terreiro. Então, todas nós, as bichas, os corpos divergentes, eram acolhidas para serem protegidas no Ilê de Axé. Nada mais justo que falar de Cuiripajubá seja hoje, no dia 20, dia de consciência, que, na verdade, é só um adendo, uma sessão de privilégio da branquitude, dar um diazinho para quem faz o movimento todos os dias. Para finalizar isso de verdade, eu tenho traduzido o queer como bicha, porque bicha é para todo mundo. Joga pedra na Geni, era a bicha que traduziram como a travesti. Para descer para a rua, para fazer o ponto, para se submeter à cafetiginagem, antes de ser a travesti ou de ser a transex, a transexual, você era bicha. Todo mundo era bicha. E o mais interessante é que a cultura Clubber trouxe a mulher bicha, a maior expoente, Maria de Los Angeles, outra, minha avó, Aida está aqui embaixo, mas uma mulher bicha. Talvez seja esse o grande lado contemporâneo, modernizar. Eu preciso desconstruir o queer, ainda que é importante dentro de uma academia, e eu me considero queer, quando vejo tantas outras pessoas queer, mas para o Brasil, o que seria esse queer? Que é que ninguém quer ser? Que é que pode ser apedrejada, que pode ser objetificada, abjeta, excluída socialmente? As afeminadas, a pintosa, a pão com ovo, no Pajubá, a quaquá. O meu convite é para abrir essa conferência em que todo mundo saia mais bicha, bichona, bicharérrima, e substitua o queer pelo bicha. E eu vou começar com os Andes. Seja bem-vinda. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, por estar aqui. Se alguém entender meu portunhol, bom, eu me chamo Florência, meu nome é artístico, Florência Transformista. Eu moro aqui em São Paulo já há 4 anos já. Eu comecei a fazer show ano passado, porque já me senti mais preparado com o português para poder falar, dar entrevista. E então, eu decidi incorporar este personagem porque, como todos sabem, Bolívia, 60% da população é uma população indígena. É o que mais conhecem as pessoas fora do país, fora do Bolívia, conhecem as cholitas, a mulher indígena, com os atuendos, as tranças, o gorrinho e a chama, né? Mas eu incorporei na cabeça, né? Porque eu sou uma chola drag, uma chola transformada e transtornada, a fazer as tranças coloridas. A roupa bem colorida, você sabe que bicha sempre chama a atenção, né? Onde quer que vai, sempre tem que brilhar. Isso aprendi aqui mais de vocês, né? E estou contente porque estou vendo que as pessoas, tanto da comunidade latina, onde eu me apresento, eles se sentem felizes porque vem alguém fazendo o que tem que ver com as raízes, a cultura. Não sei se sou o primeiro drag latino aqui em São Paulo, por aí tem outra. Isabelita dos Patins, me falaram que ela é argentina. Então, eu incorporei este personagem porque para as pessoas não esquecer sua cultura. A gente, como imigrante LGBT que eu sou, se sente com saudade da raiz, saudade da comida, da cultura, das músicas, dos familiares. Então, e eu estudando aqui o mercado, como que é o mercado do show das drag queens brasileiras, eu comecei a assistir diferentes baladas daqui, como tem muitas reconhecidas, drags muitas famosas, reconhecidas. E eu percebi que eu queria fazer algo mais diferente, porque aquela diva do dublagem, aquela diva do bate-cabelo, com roupas bem brilhosas, bem exuberantes, achei muito para mim.
por isso me decidi chamar Florência transformista, porque transformista não é tão exagerado para mim entender que é uma drag. E com o nome eu posso me transformar em diferentes personagens, como agora estou transformado numa choli. Ai, a chama caiu. Eu comecei a assistir no Centro de Referência da Defesa da Diversidade, que fica aqui no Arouche, assistir nos cursos de drag queen. É engraçado, quando eu falava olá, meus colegas no serviço, está falando rola ou olá? É olá. Parece rola, a não ser H em português e espanhol, é a mesma coisa, não tem som, né? H, sozinho. É olá. Ah. Então, eu comecei a assistir no Centro de Referência da Diversidade, e aí comecei a fazer amizade, aí me começaram a convidar aos eventos, aí começou minha iniciativa por começar a me montar e atuar. Logo comecei a assistir na ONG Pela Vida, uma ONG que ajuda pessoas HIV positivo, e aí vi que eles faziam também festas das pessoas que assistem e faziam show, outras drags. E aí, bom, vou fazer. Aí comecei a ver que aqui, você a ser imigrante, sem importar a sexualidade, as pessoas me falavam, nossa, você conhece a Thalia, você conhece a Maria do Bairro, ela fica perto da sua casa, né? Não, México está lá bem no norte, Bolívia está aqui do lado. Ah, tá, Maria la del barrio soy, tan. Mari, todas essas coisas me falavam. A usurpadora, das novelas, Paula Bracho. Então eu percebi que o povo brasileiro, vocês, têm como referência de novelas hispânicas, aquelas novelas que foram transmitidas aqui, que foram sucesso, tanto nos países de fala hispana e aqui no Brasil. Então aí pensei, vou fazer show parodiando aquelas divas mexicanas, e aí comecei a fazer um pequeno dublagem, né, pegando pedaços da novela original, e com música, e me montar de Maria do Bairro, fazendo a peruca do mesmo jeito, porque eu trabalho com peruca, eu costuro peruca, eu trabalho na fábrica de peruca Estoriu, então aí costuro mesmo, aí comecei a fazer dela, depois da Paula Bracho, fiz outro número, o povo adorou, mandei fazer o vestido vermelho, a Chanel, as luvas, não colocou o veneno, Elvira. O diálogo original, eu fazia a dublagem, então aquilo eu apresentei lá na ONG, no CRD, e na Igreja Metropolitana, a Comunidade de São Paulo também, que me convidaram. Nossa, foi um sucesso. Aí eu vi que as pessoas brasileiras, vocês gostaram. Tem um homem, nossa, você me fez lembrar minha infância com o show da Maria do Bairro que você fez. Sério? Sério, ele estava lagrimeando, se fala. Estava choroso. Que bom, parabéns, continua assim, o que você faz, ninguém faz. Ah, tá bom, né? Obrigado. Então, aquilo, eu usei esses lugares como um laboratório para mim me apresentar e fazer números diferentes, e que meus números sejam aptos para todo o público, que eu possa fazer aqueles números num geriátrico, numa escola, numa praça, um teatro, não somente para o público LGBT, sino para o público hétero em geral, entendeu? Porque como imigrante a gente tem que ser aceitado de uma forma, mas nós, como imigrante e LGBT, tem que fazer uma coisa diferente para eles ver um reflexo bom de você. Aí no meu serviço fala, você, Bolívia, você é viado, ainda de ser boliviano é viado, já não basta com ter viado aqui no Brasil, ainda você vem mais de estrangeiro viado. Em brincadeira, mas você sabe que em brincadeira você fala a verdade, entendeu? Então eu sou de risada e não de muita audiência. Então, aí você percebe que eu, fazendo meus numerinhos simples, paródias de novelas mexicanas, consegui entrar, me introduzir na sociedade brasileira. E eles agora me adoram, me convidam, aí tenho que fazer mais números diferentes. Já peguei das novelas brasileiras, da Tieta, Perpétua, quando Kenga, você Kenga, aí coloquei, fiz a edição com a Paola Bracho, e Paola Bracho supostamente é a Kenga, mas eu fiz aí toda uma cena, ficou muito legal, e eu bato na outra, meu colega, um amigo venezuelano,
Aí os dois atuamos, entendeu? Então, foi muito legal e tanto assim como eu apresento isso na comunidade brasileira em vocês, também eu me apresento na minha comunidade boliviana e latina lá no Brás, na feirinha boliviana. Agora foi o mês passado, o Dia das Crianças, né? Aí me montei de fada madrina. Aí fiz uma peruca enorme, assaço, vestido que eu ganhei, né? Mas meu personagem não era a fada madrina, era a foda madrina. Aí convidou uns amigos, uns meninos que eles fazem show, que eles são do Pará. Aí um se montou de Pinóquio, outro de palhaça, bailarina. A fada madrina, o Pinóquio voltava na vida, na realidade, assim, ele tomava vida. Depois eu, outra vez com a varinha, ele ficava novamente boneco, né? Por isso que era a foda madrina. Eu já me montei da Rapunzel, fiz uma trança comprida aqui, 7 metros de comprimento, que usei na parada gay o ano passado, da Frozen também. Então, eu sou um transformista versátil, que eu posso me montar em qualquer personagem para crianças, para adultos, e quebrar, romper esse tabu de, é homem vestido de mulher, ainda é imigrante. Nossa, bom, que legal, e boliviano, entende? Pior ainda, onde está trazendo a droga, a cocaína na peruca, para vender, ou que que outra coisa que me falaram, você é da Bolívia? Tá, nossa, adoro seu país, tem muita cocaína, tem muita droga. Eu nunca cheirei, nem me chama atenção, não bebo, não fumo, nessas coisas. Então, eu estou muito contente, tenho muitas mais coisas para fazer, novos personagens para fazer e estar aqui dando outra cara, outra visibilidade como imigrante para todos vocês. A Mona vai cocecar as endacas para zelar o babado da Mona que cocicou do outro ilê para cocecar cá. Fala português. Quando tem pessoas que tentam falar espanhol, portunhol comigo, eu não entendo. Fala português melhor que te entendo, porque... Esse é o Pajubá. Na verdade, estou falando que eu vou introduzir uma outra. Tem coisas que são muito importantes no Pajubá, que, por exemplo, Mona é mulher. Nós, mulheres trans e travestis, eram Monas de quê? Mulheres, de mentira. Amapoa é buceta, vagina. Então, muitas vezes, dizer amapoa pode ser misógino. É reduzir alguém a uma condição de genital. A mesma coisa que o ocó é o homem, o que pertence ao homem é o ocane, a neca. Ou seja, a mulher, eu sou uma mona de neca. Então, é isso. A gente vai se apropriando de tudo e construindo uma estrutura real com o Pajubá. Dos Andes para cá, a gente estava pensando no processo de imigração, de como o corpo também é marcado por esse lugar de não pertencimento e da falciane do Pajubá, aquela que fala com falsidade, de como a falciane, essa ideia de que São Paulo é tão acolhedora, é tão permissiva e dá condição. Eu tenho trabalhado com o Isaac há algum tempo, como colaboradora, na verdade, a gente fala que é trabalho, mas é uma colaboração que tem mais uma relação de afeto na construção. E me sinto realmente muito honrada de poder falar deste ser único, que eu às vezes trato como pessoa não binária, mas Isaac vem falar, sou menino. Eu falo, mas é não binário. E aí fica uma discussão de se eu posso não determinar quem é a pessoa, e a pessoa dizendo que é o que não é. Então, assim, eu fico honrada em ter essa voz que tem trazido imagens, imagéticos, valores conceituais e de verdade. Até que, enfim, alguém que provoca a dita moda brasileira, se é que existe uma moda brasileira, trazendo de um lugar que é uma moda afro-brasileira e, mais do que isso, uma moda que tem trazido o ativismo, a provocação social. E acho que, para mim, uma das coleções mais importantes é Dandaras do Brasil, não só por ter estado já no processo interno com o Isaac, mas também de como isso muda os questionamentos. E, no ano seguinte, a Dandara dos Santos é executada no conjunto de Palmares. E hoje, lembrar que, em 20 de novembro, pensar em zumbi é pensar em Dandara, a Dandara ancestral. Então, com vocês, Isaac. Boa tarde, gente. Queria agradecer primeiro ao Festival Pix Brasil, que eu acompanho desde a época que eu morava na Bahia, em Salvador. E quando eu vinha para cá, via os festivais, o Show do Gongo. Era um festival muito importante por eu ser bicha, preta, nordestina. E estar aqui
dividindo com MC Delacroix, que é maravilhosa, tá de Whitney Rose. Florência, linda. E Neon Cunha, que eu conheço desde a época da Casa de Criadores, dos Corredores. E Neon sempre viu essa minha vontade de ter minha marca, desfilar, vender roupa. E eu sempre quis ter ela junto de mim. E a gente está fazendo esse trabalho lindo. Neon, que fez essa imagem de Dandaras Brasil, tipo, me trouxe Chica Manicongo, que é a primeira mulher trans de 1500, foi uma das primeiras mulheres escravizadas que vinda do Brasil, 1598. E Neo me apresentou o trabalho do Luiz Motti, que fundou o GGB da Bahia. Graças a ele, a gente sabe hoje por números dessas atrocidades de quantas pessoas gays, trans, lésbicas são mortas. O Luiz Motti é muito importante também. E quando eu me deparei com o Chica Manicongo, eu virei para Neon, a coleção ia ser outra coisa, né? E virou a Chica Manicongo, que foi comprada por um português em Salvador, um sapateiro, e comprou o Francisco Manicongo. E o Francisco Manicongo já se vestia como mulher, queria ser chamada de Chica Manicongo, e foi uma briga. E até que o dono da Chica mandou uma carta para o Santo Ofício, que o Luiz Motti descobriu essa carta quando ele foi em Portugal, dizendo que era para o Santo Ofício fazer alguma coisa com Chica Manicongo. E alguma coisa de 1598, trazida para os dias atuais, não se muda quase nada, né? Então, a luta do nosso dia a dia. E eu gostaria de lembrar também que pessoas, as bichas, as lésbicas, nós somos os primeiros a ir para o mercado de trabalho antes, e quem é da periferia sofre muito mais, porque a família normalmente é muito religiosa, então põe para fora de casa, normalmente de classe média alta, ou classe média, a família finge que não está vendo, então você consegue sobreviver, consegue estudar, consegue comer, mas o pessoal da periferia sofre muito mais quando você é gay. E com essa coleção da Chica Manicongo, que nós quisemos trazer o que a gente tem de verdade nossa, né? Que eu, como trabalho com moda, sempre vejo muitos estilistas trazendo temas de fora. Já vi muitas coleções de Maria Antonieta, Joana d'Arc, e nós temos uma história tão rica, tão maravilhosa e apagada, assim como Dandara, né? Dandara, tipo, o zumbi, ele é muito importante, mas Dandara é muito mais importante do que o próprio zumbi, porque a Dandara foi a primeira a estar no quilombo quando o zumbi chegou. Então, Dandara nunca foi escravizada. Dandara era uma princesa que veio, criança, foi uma sobrevivente da atrocidade do navio negreiro, e foi direto para o quilombo. Conseguiram pegar a família dela e levar para o quilombo. E quando ela tinha uns 16, 17 anos, ela conhece o Zumbi dos Palmares, e ela que ensina o Zumbi a ser o homem que ele virou. E eles conseguiram viver durante 30 anos dentro de um quilombo que ninguém conseguia achar esse quilombo. E Zumbi foi morto, e Dandara preferiu a morte do que sofrer as atrocidades. Então, a gente, quando trouxe Dandara, é uma heroína nossa que pouca gente conhece, assim como Chica Manicongo, porque esse sistema que a gente vive, ele não deixa a gente ter orgulho dos nossos heróis, né? Tipo, a gente vê poucos bustos dos nossos heróis que lutaram pela gente, que tem uma grande história. Tipo, então, eu tento sempre trazer isso, tipo, trazer o que é a nossa verdade absoluta. E estar junto aqui nesse festival com a Neon, que me traz grandes ensinamentos, principalmente do Pajubá. Pajubá é ótimo. Que é muito lindo quando cai na prova do Enem, jovens, que têm amigos gays, lésbicas, trans, travestis. E, tipo, imagine você ler uma matéria. Imagine eu, na época que eu fiz o Enem, ver uma matéria daquela, seria incrível. Agora, os jovens que o sistema tentam distanciá-los dessa verdade absoluta que é, tipo, imagina a incógnita desse jovem, né, de não entender e ainda achar errado ter essas questões na prova. Isso dá medo ainda. E a questão dessa descolonização, quando eu venho para São Paulo e me deparo com vários empecilhos. E Florença também deve ter sofrido também por ser, principalmente da Bolívia, de chegar no país, não é a língua materna. Mas quando eu cheguei em São Paulo, bicha preta, e ainda tentando trabalhar com moda, que moda ainda é uma profissão da elite, de loja e tudo, são várias barreiras que a gente tem que quebrar. Tipo,
tipo, todo momento. E quando eu fui convidado para cá, me veio esse déjà vu, né, como eu tinha falado no início, de vir para o festival. Tinha vezes que eu assistia todos os filmes. E a primeira vez que eu fui no show do Gonga, eu fui com meu namorado. E, tipo, foi incrível. Tipo, eu lembro que não era uma época de WhatsApp nem nada, eram os vídeos que bombavam no YouTube. Então, a gente ficava esperando no outro dia para o vídeo subir. E, tipo, era incrível, porque ser bicha é uma comunidade. A gente vive uma comunidade. Quando a gente reconhece um outro gay, uma amiga lésbica, uma amiga trans, a gente vira a família da outra pessoa. A gente se abraça, né? E, principalmente, quando tem outras pessoas héteros que abraçam essa causa também, tipo, mostra para o mundo, tipo, olha, não tem nada de errado. Errado quem está são vocês. Então, é muito gostoso relembrar desse festival que está acontecendo e ver os filmes. Tipo, tinha filmes que eu me acabava de chorar saindo. Tipo, eu me via muito nos filmes de alguns personagens. E acompanhar ainda esse festival, que tomara que ele cresça cada vez mais. O momento sempre foi difícil, mas agora está muito pior, que as pessoas estão mostrando o quanto esse país é de verdade. Tipo, que tirou foi só a máscara. Antes a gente via as pessoas com máscaras. Hoje em dia as pessoas tiraram as máscaras e mostraram que elas são de verdade. Então, é muito fácil de ganhar essa guerra agora. Não é uma questão de desespero, é uma questão da gente ser forte e falar, olha, agora vamos ganhar essa guerra. E o que eu devo falar é isso, amiga. Não quero puxar muito tempo, porque temos aqui pessoas tão incríveis também, tipo Florencia. Olha esse look. E eu trabalho com muita mão de obra boliviana e eu ouço muita música, assim, tipo, eles põem na rádio para ouvir. Tipo, é incrível a cultura, tipo, que eu acho linda, é incrível. Eu acho que aqui no Brasil, na moda, eu quero muito mais me aproximar com os países latinos. Eu acredito que o Brasil, a nossa primeira língua tinha que ser o espanhol, porque está do lado, não tão inglês. E assistimos as novelas hispânicas. E essa questão nossa é muito mais fácil o mercado brasileiro inserir no mercado latino, das cores, das alegrias. Nós nos parecemos muito. E eu tenho muito orgulho de bolivianos, peruanos, porque a mesma luta que o povo negro daqui do Brasil, vocês têm lá. Porque você consegue reconhecer um peruano, um boliviano, porque são indígenas. Os espanhóis não conseguiram dizimar esse povo que está tão presente. Mas o capitalismo não deixa eles terem acesso à educação, à saúde, a ter dinheiro. E eu fico muito feliz de estar aqui com você. E pior que todo, né? Eu tenho uma experiência para contar como uma bicha imigrante faz o Enem. Eu fui fazer o Enem agora, né? Aí eles te controlam a huella digital, você assina, recebe o papel e tudo, né? Aí logo vem uma folha grande que está escrito folha de rascunho. E eu, ai, Senhor, essa palavra, que significa rascunho? Ai, Senhor, misericórdia, Virgem da Sampopa. E não sabia quem perguntar, né? Porque todo mundo lá, né? E ficava com vergonha, você não pode falar, não pode nada. Rascunho, aí tomei coragem e chamei a moça. Ô, moça, uma pergunta. Todos me olharam aí. O que significa rascunho? Que vergonha. Rascunho é para você, Humberto, é para você escrever antes de passar no limpo. Você escrever em borrador e escrever. Ah, tá, entendi. Uma folha de rasura. Em borrador se fala em espanhol. Porque rascunho é quando o gato te faz assim. E eu pensei, nossa, se ela tirou huella digital, também tenho que fazer a folha? Que estúpido, absurdo, pensei. Acho que bicha imigrante só faz essas coisas que nunca ouvi, essa palavra rascunho no dia a dia de vocês quando fala, entendeu? Nem com os amigos, nada. Justo nesse momento, eu sentei no Enem, folha de rascunho. Aí veio um branco na minha cabeça, eu pensei que eu ia fazer toda a folha. Hoje, que mais? É só lembrar agora quando ela falou do Enem. Fica a dica, tá? Se tem amigos imigrantes, estrangeiros, fala para eles o que significa rascunho, quem vai fazer o Enem, vestibular, qualquer coisa.
sem racunho. Então, para a gente em África não existia a cisgeneridade. A cisgeneridade é uma coisa da branquitude. A gente não sabe como era lidado, e mesmo para povos originários do Brasil, ou povos originários dos Andes como um todo, existiam outras identidades que não as cisgêneras. Pensar na própria África, na Indonésia, pensar em todos os lugares do mundo, eu não quero fazer aqui a teoria das identidades. Mas é o olhar colonizador que nos engessa, que nos fecha, e é mais perverso ainda quando uma cultura construída pelos seres abjetos, pelos seres excluídos, é apropriada. Vogue. Vogue, a estrutura dos bailes de resistências das negras e negros americanos, das bichas americanas, das queers americanas, principalmente as queers. A bicha, no Yorubá, seria Adé. Não a Mona é a mulher. Adé é o viado, é a bicha. O corpo lido como a sexualidade aberta. Geralmente, a Adé era usada para os homens gays. Ou seja, e quando o homem gay tinha uma saliência, ou era muito solto e não correspondia às ordens, Adé pagou. Pagou é quase como indisciplinado. Aí, no final, virou burro, pessoa com limite intelectual, porque não quer atender às necessidades. Mas pensar que a África sempre foi da oralidade, da expressão da voz, sem o registro material, a gente antecede a humanidade há muito tempo. E aí eu fico pensando nos poderes que as pretas, que vão ressignificar os códigos. Eu estava cocicando as endacas com a Mona, que é a Queen do Orixá, e ela estava me falando do apetite que está cocicando para Irã. Eu estava conversando com a Cecília Delacroix como é tomar hormônio e como o peitinho da adolescente está virando peito de mulher. Isso é uma coisa que nós pretas temos em comum, que é falar sobre as nossas vidas com simplicidade e as coisas que nos permeiam talvez mais do que as pessoas brancas do feminino têm, que é a sororidade, a dororidade. Então, cada passo é uma conquista. E, às vezes, o processo de desenvolver o peito é tão poderoso quanto ostentar um suéter rosa com amarelo e verde e ter essa cara de uma diva da Black Music com vocês, a incrível MC e rapper Cecília Delacroix. Bem-vinda ao Bom Tempo. Obrigada. Bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes hoje. Para quem não me conhece, eu sou MC Delacroix, travesti preta no rap rimando só para incomodar. E vou seguir incomodando com o meu trabalho. Eu estou há 2 anos em São Paulo, trabalhando com música, né? Vim para São Paulo em 2016, quando eu finalmente entendi, ou não entendi, né, o que era esse meu corpo. Eu vim para São Paulo para tentar me descobrir e descobrir o que eu poderia fazer, o que eu poderia ser. E tem sido uma experiência bem louca, digamos assim, bem babado, e eu acho que isso faz bastante link sobre a nossa conversa hoje, que é sobre descolonização, né, queer Pajubá. E eu estou há 2 anos pesquisando dentro da música, dentro da dança também, e aí entra o Vogue, né, que eu acho que é uma das minhas principais pesquisas. Se a gente for pesquisar sobre Vogue, como a Neon estava dizendo, era uma cultura das bichas, né, dos balls, e você pode perceber esse processo de descolonização ali, sabe? Eu tenho entendido muito mais hoje esse processo de descolonização, porque hoje, para mim, a minha vida faz sentido. E eu acho que quanto mais a minha vida fazer sentido, mais esse processo de descolonização vai acontecer e vai ficar mais evidente. Porque o que eu tenho de instrumento hoje que eu posso usar é meu corpo, né? Se a gente pensa nesse mundo material que a gente vive, eu abandonei tudo isso quando eu saí da casa dos meus pais e vim para São Paulo. E já faz uns 2 anos, mais ou menos, mais que 2 anos. E tem sido uma pesquisa bem intensa, assim. E não uma pesquisa acadêmica, cheia de teorias, cheia de blá, blá, blá. Não, é falar sobre a nossa vida, é falar sobre a minha vida, é falar sobre a vida das minhas irmãs, que inclusive estão aqui presentes, maravilhosas. E
eu acho que esse processo ele não dá início, né? Ele já está iniciado a partir do momento que eu existo. Mas a partir do momento que minha vida faz sentido, que eu começo a entender as possibilidades ou desentender as possibilidades que existem, mas criar novas possibilidades, eu começo a descolonizar. E eu acho que esse processo de descolonização ele não tem a ver unicamente com a estética. A estética também é um instrumento para a gente descolonizar o pensamento também, né? Não só a estética, a forma como a gente se veste, que eu acho que foi muito assim que o queer veio para o Brasil, né? A gente tem essa referência da gringa, da militância de lá, e vem para o Brasil e perde total sentido, né? Porque eu observo as pessoas que se identificam como queer, e eu falo queer aonde, sabe? Que você olha, ok, tem uma estética que não é normativa, né, que não segue os padrões da sociedade, mas a gente percebe convivendo que a descolonização ela está de fato nas mínimas coisas, nas nossas mínimas ações no dia a dia, na forma como a gente pensa, na forma como a gente pensa em tratar o outro, ou tratar a si mesmo, a forma como você se olha no espelho. E o que você olha no espelho é você realmente? O que você tem aí dentro é o que está sendo refletido no espelho? E eu acho que quando isso começa a fazer sentido, quando a sua vida começa a fazer sentido, principalmente falando do meu lugar de ser uma travesti preta que vim da periferia, não mais na periferia, mas no mundo, né? A gente começa a entender aonde que a gente pode estar, não trabalhando, mas eu acho que flexibilizando ou se politizando, ou criando novas possibilidades de pensamento, de existência, de estética. E eu acho que é muito mais que uma roupa. Eu acho que é a forma como a gente olha as pessoas, como a gente trata as pessoas na rua, a primeira leitura que a gente tem dessas pessoas, sabe? Quando a gente olha e a gente vê a primeira coisa que é o fenótipo e a gente já julga, sabe? Eu acho que é começar a pensar nesses mínimos detalhes para que a gente possa começar a pensar em descolonizar outras coisas a não ser a estética, né? Porque a estética eu acho que é muito fácil. Não que é fácil, mas eu acho que a gente tem acesso. E o mínimo acesso também é privilégio. E descolonizar o privilégio também é uma dessas pilastras, sabe? E falando um pouco do meu trabalho, estou há 2 anos pesquisando na música. Tenho estado bastante inserida no rap, porque é o rap que eu tenho referência. Quando eu estava na periferia e eu ouvia rap na rua, os manos fumando maconha na esquina, ouvindo rap. Então eu tive muita referência de rap, foi onde eu comecei a pesquisar para tentar me entender, sabe? As minhas letras, o que eu falo nas minhas músicas são puramente o que eu vivo e o que eu observo as minhas iguais vivendo ou tentando sobreviver, né? E eu acho que hoje a gente já deu um fim nisso de sobreviver, sabe? Como se a gente não tivesse equiparada com o resto da sociedade. De fato, não estamos. Mas quando que a gente vai começar a viver, de fato? Quando que a gente vai começar a prestar atenção na nossa vida, sabe? E na gente, né? Porque aí, quando a gente presta atenção muito no outro, vem julgamento, né? E era uma das coisas que a gente estava conversando até em casa esses dias sobre o quanto a gente julga o outro, mas a gente não está passível do nosso próprio julgamento, né? A gente não se olha no espelho e se questiona se aquilo que a gente está vendo é aquilo realmente, sabe? E eu acho que é mais ou menos isso que eu tento fazer com a minha música. Eu tento falar sobre a minha vida, eu tento falar sobre o momento que eu estou vivendo e produzir isso, entrar nesse processo de produção artística da música e me ouvir e cantar nos shows e ver como isso reverbera no público e como isso volta para mim. E quando eu passo um tempo sem fazer show e eu volto a cantar, e aí eu reflito e tenho aquela sensação nostálgica de voltar no tempo e lembrar e reviver aquilo que eu estava vivendo naquele momento que eu escrevi. Isso também para mim é um processo de descolonização, para a gente entender também trajetória, para a gente entender processo, para a gente nunca esquecer de onde a gente veio, que isso é o mais importante, mas também para onde a gente está indo, mesmo não sabendo que lugar seja esse, sabe?
E é mais ou menos isso que eu tenho feito com o meu trabalho, dentro da música, dentro da dança, na moda também. Já desfilei para o Isaac Silva na Casa de Criadores esse ano e também já participei de algumas outras edições. E eu acho que, observando a forma como o meu corpo está inserido em diversos espaços, isso também é um processo de descolonização, né? Saber o quanto o meu corpo político afeta todas as pessoas. E eu posso estar quieta, eu posso estar em silêncio, mas a forma como eu me visto, a forma como eu me maqueio, e isso tudo é um processo, né? A gente pode passar por um processo de investigação de qualquer lugar, a gente pode ser qualquer coisa. E nesse momento eu estou essa pessoa que vocês estão vendo, né? Não sei se cada um está vendo a mesma coisa que eu vejo no espelho, provavelmente não. Mas eu acho que a gente começar a observar e deixar o nosso corpo e a nossa mente porosa a ponto da gente absorver também, né? Porque eu acredito que o meu corpo nesses espaços, ou os corpos, ou as corpas das minhas irmãs nesses espaços, causam muito isso. Que mesmo a gente em silêncio, a pessoa olha, a pessoa observa. Por que que se comporta dessa forma, né? Por que anda assim? Por que fala assim? E aí entra o pajubá, né? Que hoje o pajubá eu vejo que entre as nossas tem se ressignificado muito e tem passado por uma atualização, digamos assim, não sei, da gente criar ou da gente resgatar novamente essa linguagem para a gente, que é importante como sobrevivência, a forma como a gente se comunica, sabe? Quando eu estou na escadaria da Roosevelt com as minhas amigas e a gente está fumando um beck ou a gente quer cheirar um padê, a gente não vai falar que a gente está cheirando cocaína, que a gente está cheirando um pó a hora que o Zaliban está passando atrás, entendeu? Então, é uma forma de se comunicar, sabe, ágil, rápido, e que a outra vai entender, e assim a gente consegue, sabe? Já passei por N situações de risco, assim, onde o pajubá é tipo a chave e salva, sabe? E eu acho que é por aí. A Mona Cá tá cocicando o seu Juno, que eu gosto de ser miró, porque eu coso o Eloa Zendak, que a Mona tem que desacuendar o babado. Esta mulher está olhando o relógio porque o André Fischer disse para ela que temos 10 minutos de vida útil. Eu estou trazendo... um momento, por favor. Nós temos 10 minutos de vida útil. A gente vai abrir para... Gente, acho que no máximo 3 perguntas. E é isso. O pajubá é um dialeto. Nós o transformamos no código. Nos anos 90, quando aconteceu a Operação Tarântula, Arrastão, Riquete, Rondão, que era o extermínio dessa população, eu recomendo, inclusive, a peça hoje, As Três Uiaras para SP City, que eu tive o prazer de colaborar com a Ave Terrena, que é justamente a narrativa deste período. Eu pegava um ônibus em São Bernardo para vir até São Paulo. O último ônibus tinha que ser o último ônibus, que era o ônibus menos visado pela polícia militar e muito menos visado pela polícia civil. No fundo do ônibus, no ponto de casa, que já para chegar no meu ponto, do ponto final eram acho que 10 ou 12 pontos, e vinham as manas trans e travestis do Jardim do Lago, que era bem mais periferia do que eu já estava. Quando eu entrava no ônibus, elas olhavam para mim já felizes, porque eu entrei no ônibus, e falava assim: aerê, cocicono, corre, corre. Monerê, cocico, zoju. Se os alibãs cocicar, as monas acabam ter que desacuendar, e quando os alibãs desacuendarem, cocicas endacas para as monas acuendarem. Eu vou traduzir. Elas diziam o seguinte: menininha, jovenzinha, ela entrou no ônibus, corre, corre, ônibus. Cocica os ojus, se os alibãs cocicarem. Fica de olho se os policiais entrarem. Cocica as endacas para as monacá. Fala para nós que estamos aqui, a gente vai desacuendar, nós vamos ficar invisíveis. Então, o que elas faziam? Elas encolhiam os pés e abaixavam as cabeças no meio das pernas, porque não dava para ver no banco de trás. Se os policiais entrassem, eles perguntavam para mim e para um outro amigo que estava na frente. Eles falavam: só tem vocês no ônibus? Só temos nós. Isso é muito perigoso, porque são muito novas. E o policial descia, eles não iam até o fundo olhar,
E quando eles desciam, com cicas endacas para a gente desacoendar. Quando os policiais desciam, a gente fazia... Os alibãs desacoendaram. E aí, elas desciam as pernas, levantavam as cabeças e voltavam a ser seres visíveis. O pajubá era uma língua de resistência e de sobrevivência. E a minha provocação, talvez pela plateia, eu vejo poucas pessoas trans que eu possa identificar. E acho até legal, não faço questão que as pessoas trans se identifiquem, porque muitas vezes, e ainda mais agora com o avanço de quem vai para o poder, serem visíveis talvez seja a maior estratégia de vivência. Então, a gente vai abrir para 3 perguntas, 3 inscrições. Vou contar 1, 2, 3, que era uma outra brincadeira. A gente contava 1, 2, 3. Você tinha que falar o nome de mulher e você poderia se tornar esta mulher que você queria. Eu sempre escolhia a Cristalito. Então, valendo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Peguei. Aí, dali, porque foi bem oferecida, ela não dá folga. A moça de preto ali e tem um moço aqui. Quem é o primeiro? Aí, dali. Tem que ser vapt-vupt. A minha colocação não é nenhuma pergunta, é lembrar da dicionária da Vitor Ângelo, que deixou tudo registrado. Parte disso. Então, e também para você explicar para as pessoas o que é a Operação Tarântula e para Lacroix falar de onde que ela veio. Porque ela só falou que veio, mas não falou de onde. É, só isso. Do mundo foi, né? Do mundo, falou periferia do mundo. Vamos pegar outra pergunta ali e fazer um bonde só. Aquela moça de cabelo... E tem mais alguém aqui que eu não lembro, alguém... Esse menino aqui de amarelo. É esse mesmo. Gente, boa tarde, meu nome é Vitória Régia. Queria agradecer pela mesa, é uma mesa muito importante. E eu queria perguntar uma coisa, meio que fazer, não sei se talvez uma provocação, mas às vezes eu me pergunto qual é o lugar das pessoas, eu enquanto mulher negra e bissexual, qual é o lugar das pessoas bissexuais no queer ou no pajubá? Porque eu sinto falta das pessoas falarem disso, e até dentro do próprio festival, assim. Eu não vi nenhum filme, nada sobre o tema ainda. Então seria interessante ouvir vocês. Primeiro, boa tarde para a mesa. Na verdade, eu queria fazer... Era mais um acréscimo para tentar contribuir com o debate. Eu sou de Belém do Pará, sou drag queen. E eu acho que um movimento muito específico que deve acontecer em outros lugares do Brasil também, lá é tentar fortalecer nossa identidade a partir do recorte regional. Principalmente no momento em que a bicha nortista, o LGBTI nortista, quando ele vem para cá, ou quando alguém do Centro-Sul vai para lá, a gente percebe uma resistência, inclusive, das bichas daqui em relação a gente. Então, o movimento nosso é conseguir fortalecer essa nossa identidade, criando uma figura que usa o pajubá, fala uma quenda, mas também usa uma reda, uma coca, um égua. E, enfim, sim, o égua aqui é o principal. E, assim, fortalecer a nossa identidade regionalista, principalmente nas próprias nomenclaturas que a gente usa. Assim, eu faço drag lá, mas no movimento que a gente está, a gente recusa um pouco a drag, assim, no nosso processo de descolonização. Então, no nosso movimento de drags, no Belém, que é um movimento mais novo, de querer essa recorte regional, a gente usa a figura da demônia. Então, ao invés de não somos drags, somos demônios. Então, sim. Então, é mais isso, assim, para tentar contribuir na minha visão de gay amazônida, de gay paraense, como a gente procura fortalecer nossa identidade regional amazônica dentro desse recorte do LGBTI em relação à escala nacional, assim, no geral. Enfim, obrigado. Aí eu falei assim para a Florência, você quer começar? Começa você com a questão bissexual. Bom, e de preta para preta, e eu gosto quando a preta me chama, porque eu vou bonita. Eu articulo a marcha de mulheres negras. A primeira coisa mais importante sobre queer é Black Lives Matter. Elas são lésbicas, bissexuais, mulheres cisgêneras. O Black Lives Matter é um movimento americano de vidas negras importam a partir da morte de um garoto de 12 anos. Já estava articulando. O que eu gosto do Black Lives Matter é porque ele é pulverizado, não tem uma questão central. Qualquer pessoa pode requerer participar do movimento e levar adiante a provocação de vidas negras importam. É mais ou menos o que a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo vem fazendo e eu gosto muito. Eu sou uma ativista independente e é lá que eu tenho articulado. Eu não trago a questão da bissexualidade tão explicitamente, até porque eu não vivo ela, infelizmente. Espero chegar nesse nível de evolução. Infelizmente, sou uma mulher trans, negra e heterossexual, chegada no boy cis, ou seja, toda cagada, né? Porque a cisgeneridade é o que caga a vida alheia. Mas, e o queer, isso é muito importante marcar. O queer não é sobre um território demarcado, é sobre o questionamento da normatividade. Por que eu tenho falado muito de queer?
E o que me incomoda nos movimentos de Brasil, eu fico questionando todos os movimentos de Brasil, quando eu vou na questão das mulheres negras de Brasil, a cisgeneridade é tóxica, a academia é tóxica. Quando eu vou para o movimento LGBTQIA de Brasil, a branquitude é tóxica, a academia é tóxica, a cisgeneridade é tóxica. Está todo lá esse construto. E aí o queer é justamente isso. Não é sobre uma roupa, não é sobre o que você veste, não é como você expressa. É como você quer romper a normatividade. Então, talvez, em algum momento, eu acho que até a gente vai abolir tudo. E eu penso, quando as pessoas falam para mim, você é moderna, você é futurista. Não. Querida, eu sou ancestral, eu gosto de ancestralidade, porque quando eu olho para o meu passado, quando eu faço a minha relação de mulher negra brasileira com descendência africana, não sou de África, eu sou preta de Brasil, que entende o processo de África no Brasil, da escravização, da violência de África, entender que o clareamento de minha pele vem da cultura de estupro, que as minhas ancestrais, as que me antecedem, passaram por esse embranquecimento, que o Brasil é um país que tem uma eugenia, é um país que ainda mantém esse lugar de racismo estrutural, que não cede, e, aliás, a gente não sobrevive, a gente mantém-se vivo o tempo todo, e a branquitude, como diz a aniversariante nobre do dia, que é a Érica Malunguinho, que diz: a gente não resiste nada, a gente existe. A branquitude que todas as vezes tenta nos tombar. É a cisgeneridade que todas as vezes tenta nos tombar. São as pessoas nos dando códigos e regras para dizer: você, para ser lida como mulher, pertence a este processo, precisa pertencer a esse construto. Eu, inclusive, tenho questionado se a cisgeneridade é válida. Serão todas as pessoas cisgêneras as que nos apontam os dedos? Será que cisgeneridade existe? Que norma é essa? Quando eu olho para o passado, onde eu tenho buscado a coisa mais contemporânea, Grécia não tinha homossexualidade, tinha o amor entre cidadão livre, sexo entre cidadão livre. O gênero existia a partir de qual civilização? A judaico-cristã, as leis abraâmicas? A África sofre com a violação, com as invasões árabes. Quem será que levou a condição muçulmana? Né? A gente tinha a condição de povos iorubás que passam a conviver com uma cultura muçulmana. Então, assim, onde surgiu esse processo de colonização, eu contrariando um pouco a Delacroix, quando vem o processo decolonial, quando a gente reconhece decolonial, porque a descolonização ainda é o processo de reconhecer que somos seres em processo de colonização, lutando. Não, nós somos decoloniais. Nós estamos discutindo tudo a partir de uma contemporaneidade. E eu fico questionando realmente se a gente dá conta do gênero, neste caso aqui, quando cada indivíduo representa uma potência de existência, como a Delacroix coloca, como Isaac coloca na passarela, como a Florência coloca na sua representatividade de ator transformista, buscando novos códigos e discutindo o que é esse momento mais importante, que para mim é ser contemporâneo. É saber como nós vamos dialogar dentro das nossas multiplicidades, das nossas diversidades, para construir um mundo de convergência. O quanto eu dou conta da Delacroix, sei lá, é muito bonita para mim. Da Florência me provocando que ela pode assumir uma responsabilidade com uma expressão identitária para si da transformação, né? Então, hoje ela vai vencer, ela falou que para mim amanhã ela vai ser o fantasma da ópera, queria muito ver. Sábado. E ver, por exemplo, Isaac construir um bondão inteiro de vivência e usar um lugar tão engessado que é a moda, para existir outras experiências, outras vivências. Eu vou encerrar a minha fala nisso, talvez ser contemporâneo é ser livre. E a gente tem que falar da liberdade de ser quem se é. Eu queria passar a voz para elas. Eu acho que tem 3 minutos cada uma, dá, André? Então a gente vai ser subversiva. Para as minhas manas, 3 minutos para finalizar. Florência, é com você. Então, aquele negócio do Pajubá eu vim aprender agora com vocês, né? Porque eu entendia que o aqué, mona, mana é o português mesmo, não Pajubá. Que Pajubá é conversa, né? A tradução seria em português, de aqué, mana, cuenda, essas coisas. Para mim, o português mesmo será português. Ah, tá, vou falar. Me aconteceu uma vez aquele quando é o aniversário de alguém que cantam é pica, é hora. Não sei se posso falar, mas eu pensava que era o canto aqui típico. Eu fiz um curso de barbeiro no Embeleze, lá no Brás. Era meu aniversário ainda. E foi a graduação, aí todo mundo me deu bolo, né, de graduação e de aniversário. 2 coisas. Aí todo mundo hétero, sei lá, acho que todo mundo hétero, eu o único gay, mas ninguém sabia. Aí todo mundo cantava parabéns a você, nananana. E depois eu comecei, é pica, é pica, é pica, é pica, é pica, é rola. Aí todo mundo me olhando,
Mas, mano, aqui no Brasil não cantam assim, para ver. Não, não sei. Aí acho que descobriram que eu sou gay, não sei, aí falta uma maior vergonha. Então, para mim, é uma maior confusão, né? O pajubá, o português mais falado, o portunhol. Já vi congolês, tenho amigos refugiados africanos, ele falando como mineiro, como nordestino. Oxe, oxe. Até eu falo, oxe, nossa, você é mineiro ou é boliviano? Ah, não sei, não é português, oxe, mas falam lá no outro estado do Brasil, não aqui em São Paulo. Ah, não sei, eu aprendi de vocês, eu falo errado por culpa de vocês, tá? Então, eu não sei se sou vítima do português, mas eu falo o que eu ouço, entendeu? Então, e respondendo ao menino, você pretende fazer show aqui em São Paulo, mora aqui? Está visitando, tá. Eu falava para meu amigo venezuelano, ele é refugiado, a gente tem um privilégio que mora aqui no centro com o negócio da aceitação. Como você falou, ano que vem não sabemos como vai ser o governo, pelo jeito não é nada bom, nem sabemos se vai ser bom para você. Imagina para nós, imigrantes e refugiados, que ele vai cortar muitas coisas, muitos direitos. Eu já queria aproveitar agora fazer um convite, dia 2 de dezembro, um domingo, a marcha, aí está o banner, o pôster, a marcha dos imigrantes e refugiados, que vai ser lá na Paulista, a concentração vai ser às 14 horas no MASP. E eu convido vocês, amigos, simpatizantes, todos da causa, poder assistir. Todos somos imigrantes, todos temos um amigo estrangeiro. E eu, convidando tantos imigrantes, e os imigrantes e refugiados LGBT, estar lá presente para lutar por nossos direitos de igualdade, porque ano que vem, se não vai ser bom para vocês, imagine para nós. Então, só peço isso. Obrigado pelo espaço, pelo convite e muito obrigado. Buenas tardes. Gracias. Respondendo a sua pergunta, eu venho do interior de São Paulo. Nasci em Campinas, morei 20 anos em Sumaré e agora eu moro aqui em São Paulo. Não sei por quanto tempo. Obrigada. E sobre a sua pergunta, ou sua provocação, né? Também senti um pouco disso quando vim para São Paulo. Acredito que não na mesma proporção, né? Mas eu vejo essa sede, essa vontade de todo mundo vir para São Paulo, até por essa questão de São Paulo ser o polo de tudo, e São Paulo está virando a capital do Brasil, por conta dessas áreas artísticas que tem abraçado, né, de fato, assim. Mas, estando aqui hoje e olhando todo o meu processo, desde quando eu vim para cá, literalmente não tem espaço para todo mundo, tá ficando lotado essa porra, tipo, e tá ficando realmente lotado, tá chato, a galera paga mal, entendeu? E eu queria muito ver, assim, essas existências nos lugares originais, sabe? Tipo, eu acho que São Paulo é essa mistura e é essa ferveção e é acho que essa falta de profissionalidade, sabe? De tratar o artista mesmo como um artista e realmente pagar o artista e realmente dar o espaço, sabe? Eu acho que São Paulo é muita imagem, São Paulo é muita venda de imagem e, tipo, sei lá, acho que já deu, sabe? Tipo, eu gostaria muito de conhecer seu trabalho. O dicionário Aurélia tem em casa. Esse dicionário é incrível, maravilhoso. E da questão da bissexualidade, eu acredito que quando a gente nasce, a gente já está gostando de meninas e meninos. Então, é uma coisa que a gente vai resolvendo conforme a vida. E, no teu caso, eu quando morei em Salvador, eu frequentei muito a Âncora do Marujo, que é um lugar bem de resistência incrível. E lá eu vi, sabe, os meninos saindo, se montando, fazendo o axé music, cantando as divas baianas. E é muito legal isso. E é uma coisa que vocês têm que jogar para o empresariado. O empresariado que tem que abrir cada vez mais lugares para as drag queens cantarem, lugares para shows. E não ter esse lugar, tipo, boate que só toca Britney, tipo, e ter lugares que as drags tenham palco. E o Brasil é enorme. Imagine o tanto de talento que a gente está perdendo por causa dessa falta de visão do empresariado. Então, fica essa questão. Então, beijo. Se você quiser encerrar, amiga.
Vamos acuendar lá fora. Obrigado. Tamo juntos.